Olá, 10 de dezembro. No Nesp Notícias desta terça-feira, a gente mostra que finalmente os vereadores entraram em acordo sobre o aumento do IPTU. Imóveis mais baratos terão um reajuste menor. Falta d'água na região noroeste deixa o dia a dia mais difícil. Essa ducha quase não é usada, pois precisa de um bom volume de água para funcionar completamente. Participantes de projetos sociais aprendem uma profissão com a Escola Móvel da Unesp. A gente começa a Unesp Notícias falando da sessão da Câmara. Nesta segunda, os vereadores bauruenses finalmente chegaram a um acordo. O reajuste do IPTU para o ano que vem foi definido, mas a última sessão ordinária deste ano teve outros assuntos. Logo no começo da sessão, o vereador Lima Júnior criticou a audiência pública realizada na semana passada para definir a implantação de uma unidade de conservação ambiental em Bauru. O projeto prevê uma série de restrições para a instalação de novas empresas no Jardim Tangarás, Horto dos Aimorés e Jardim Manchester. Para ele, a prefeitura tentou implantar um projeto na surdina. Sem a participação do setor produtivo, sem a participação do convênio, sem a participação do Vidaga, sem a participação de vários organismos de meio ambiente. Foi uma proposta apresentada pelo prefeito municipal ao governo do estado de São Paulo e levando-se a ideia que era a vontade da cidade de Bauru, aonde ninguém participou dessas discussões. Por isso que o secretário de Estado do Meio Ambiente, Bruno Covas, suspendeu essa decisão, porque ele achou que era a vontade da sociedade bauruense e não simplesmente do prefeito, que é ecologista. O vereador Fabiano Mariano discorda que a prefeitura tenha feito alguma manobra política, mas também concorda que é preciso discutir melhor um projeto que interfere diretamente na instalação de novas empresas em Bauru. O que eu chamei a atenção é que nós precisamos discutir mais essa situação. Nós temos, por exemplo, pequenos lotes que foram comercializados no Vale do Igapó, que estão inseridos nesse contexto todo da unidade de conservação integral. Então, nós temos que discutir mais com a sociedade, chamar uma outra audiência pública em que as pessoas possam ter acesso a ela. Depois de bastante debate entre os parlamentares, o presidente da Câmara, Sandro Bussola, convocou uma audiência pública para janeiro para discutir melhor o projeto. Mas as divergências não pararam por aí. Na pauta estava prevista a votação de um dos projetos mais polêmicos do ano. Depois de muita discussão, o projeto que prevê reajustes no IPTU foi colocado em votação. De acordo com a nova proposta, o reajuste para os imóveis com valor venal entre 150 e 300 mil reais seria mais moderado, enquanto a tributação mais pesada incidiria sobre os imóveis que valem mais que 600 mil reais. Depois de várias modificações, o projeto definiu as seguintes alíquotas. Imóveis que valem até 75 mil reais não terão reajuste. Os donos vão pagar o mesmo valor no ano que vem. Até 150 mil reais, o aumento é de 6%. Para imóveis cujo valor venal vai até 300 mil reais, 10% de reajuste. Os imóveis com valor que chega a 600 mil reais terão reajuste de 16%. Os maiores impostos incidem sobre as casas e apartamentos que valem mais que 600 mil reais. A alíquota é de 22% nesses casos. Para fechar a arrecadação, a tributação também será pesada sobre os terrenos mais caros. As alíquotas começam em 6% nas áreas com valor venal mais barato e chegam a 28% no caso dos terrenos que ultrapassam os 600 mil reais. Para a vereadora Thelma Gobi, Prefeitura e Câmara encontraram um equilíbrio nas alíquotas sem penalizar demais os contribuintes. Hoje, a maior taxação está nos terrenos, que são os grandes terrenos que podem ser usados para especulação imobiliária, e houve uma reacomodação para os imóveis, onde as pessoas moram porque são seus, ou as pessoas moram por aluguel e elas têm que pagar o IPTU. Então, essa nova forma de nivelar, eu acho que ficou melhor.
Para o vereador Fernando Mantovani, que chegou a defender que não houvesse reajustes, essas alíquotas ainda assim vão pesar no bolso do contribuinte. A quem ela agrada mais? Ela agrada ao prefeito. Ela foi desenhada para o prefeito poder repor o caixa dele. Ele tem que pagar as contas que ele fez e ele basicamente mandou as contas para cada munícipe de Bauru. Ele precisava de mais X milhões de reais e ele incrementou o IPTU nesses X milhões e dividiu a cota com todos os bauruenses. Além do reajuste do IPTU, os vereadores aprovaram um projeto de reestruturação da Endurbe. 14 cargos de livre nomeação da empresa serão extintos. O projeto foi apresentado após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a Endurbe e o Ministério Público Estadual. Ficaram para o ano que vem o projeto que regula o registro e o licenciamento de motos e outros ciclomotores e o projeto que proíbe a emissão de sons com volume exagerado por veículos. Também foi aprovado na sessão de ontem o projeto que aumenta o valor da hora extra de médicos da rede municipal que fizerem plantão nas unidades de saúde nos dias de Natal e Ano Novo. O Nesp Notícias mostrou ontem que a instalação de relógios de ponto para controlar a jornada dos médicos nas unidades básicas de saúde de Bauru completou uma semana, mas a demora por atendimento continua. A Secretaria de Saúde só informou hoje que o funcionamento dos relógios correspondeu às expectativas. Foi identificado apenas um problema na unidade da Vila Dutra, que já foi resolvido. A Secretaria confirma que há médicos de férias, o que aumenta a espera por consultas. Com relação a um ginecologista que não estava ontem na unidade do Jardim Redentor, a Secretaria de Saúde informa que ele está de licença-prêmio. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um projeto da Unesp que capacita homens atendidos por projetos sociais da cidade. E ainda hoje, o problema da falta d'água na região noroeste. Voltamos já. O Nesp Notícias está de volta e a gente vai falar agora com a repórter Maíra Ferreira. Ela está em São Paulo e conversa com a gente ao vivo. Maíra, você acompanhou hoje uma reunião aí na reitoria. Qual foi o principal tema em discussão? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Um dos temas em discussão em universidades de todo o mundo são os rankings universitários. Hoje pela manhã, aqui na reitoria em São Paulo, nós acompanhamos uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade que debateu o assunto e as ações que a Unesp precisa desenvolver para atingir os critérios de avaliação desses rankings. Nós conversamos com a vice-reitora da universidade, a professora doutora Marilza Vieira Cunha Rude, sobre o assunto. Professora, quais fatores contribuem para que a Unesp esteja, por exemplo, entre as 100 melhores universidades dos países emergentes e ocupe a 6ª posição entre as universidades brasileiras do ranking Folha Universitário? Boa tarde. Uma das coisas mais importantes, talvez eu diria assim, a primeira coisa, é a decisão da universidade de querer estar entre as melhores universidades do mundo. Daí para frente, é necessário, por exemplo, a atualização do corpo docente. É necessário que o docente tenha claro que aquilo que ele desenvolve tem que ser colocado para o mundo inteiro e divulgar isso com qualidade, com eficiência. A universidade tem que dar condições de infraestrutura para que as pesquisas, as coisas aconteçam de uma forma bastante importante. As pesquisas realizadas têm que ter perguntas muito bem feitas, tem que ter uma elaboração desse projeto para que elas sejam realmente pesquisas de impacto e, com isso, gerem publicações de impacto. É necessário se criar também um chamado ambiente acadêmico, onde todo mundo conversa, todo mundo discute assuntos de ciência, né? E, finalmente, eu diria que uma das coisas que a Unesp tem feito com bastante eficiência é colocado recursos orçamentários do seu plano de desenvolvimento institucional para a internacionalização. Então, estamos trabalhando na universidade, estamos colocando recursos diretamente para que a Unesp consiga crescer mais e mais nos rankings internacionais. Nessa direção, a Larissa tem uma pergunta para a senhora, direto do estúdio em Bauru. Professora Marilza, boa tarde. Nesse sentido, a internacionalização continua como uma das prioridades da Unesp nos próximos anos? Olha, Larissa, continua sim. Aliás, é um dos focos e um dos programas mais importantes que nós temos dentro do nosso PDI, do Plano
de desenvolvimento institucional. É preciso que se entenda por que uma universidade quer se internacionalizar. Eu diria assim, que hoje os empregos são globais. Então, o recurso humano que nós formamos na universidade, tanto na graduação como na pós-graduação, tem que formar indivíduos que tenham essa visão de que o mundo é globalizado. Então, aprendam assuntos e se formem dentro desse pensar. Então, é necessário uma atualização da grade, das grades, né, dos nossos cursos de graduação, da pós-graduação. É necessário que se introduza, por exemplo, um outro idioma. O inglês é o grande idioma para a internacionalização. Então, a Unesp tem saído na frente e hoje nós temos cerca de 50 disciplinas em inglês ministradas para que a gente possa trazer o aluno do exterior para dentro da universidade. E o outro aspecto muito importante é aumentar a rapidez e a flexibilidade das nossas ações, para responder rapidamente à demanda de políticas públicas, de mercado mesmo, que a gente precisa. Muito obrigada, professora. E nós voltamos aí em Bauru, no estúdio. É com você, Larissa. Obrigada, Maíra. Obrigada, professora Marilza. E o nosso assunto continua sendo a Unesp. A Faculdade de Engenharia de Bauru concluiu no fim de semana o primeiro curso de construtor, em parceria com a Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS. Cerca de 20 homens, atendidos por programas assistenciais da cidade, já estão capacitados para trabalhar como pedreiros. A história do Sérgio é de superação. De abrigado do Esquadrão da Vida, ele agora é funcionário da instituição. Eu pude ser assim tocado, eu pude ter um encontro com o meu eu e a recuperação ela foi assim certeira, porque eu pude também aprender com eles lá, né, o caminho. E hoje eu estou nesse caminho. E ele quer aprender mais. Por isso resolveu participar do primeiro curso de construtor oferecido pela Faculdade de Engenharia da Unesp. O Jonas já tem experiência em construção civil, mas na área de instalação elétrica. Aprendeu a função num dos cursos oferecidos na Casa de Passagem do Centro Espírita Amor e Caridade. Soube do curso da Unesp e veio complementar a formação. Conhecimento a mais, né, na área, e estamos aí fazendo já em prática. É bastante interessante. É um conhecimento a mais, é um complemento a mais, a gente está fazendo aí. Esse pessoal é a turma piloto. Foi um ensaio para o projeto da Unesp que vai levar formação profissional na carreta de um caminhão para bairros carentes aqui da cidade. A universidade também sai transformada com a experiência. A aula prática foi a construção de guias rebaixadas para garantir a mobilidade de cadeirantes no campus. Eles saem aptos para desenvolver atividades básicas da construção civil. Eles aprenderam o traço do argamassa, como preparar o concreto, inclinação de rampa para acessibilidade de cadeirante. E está sendo de fundamental importância, tanto para quem está recebendo o curso, tanto para a universidade também, que a gente está proporcionando um conforto maior para os nossos usuários que precisam de ter esse acesso aqui ao campus. O Gabriel não teve dificuldades. Não, difícil não é, né? Que hoje tem muita tecnologia que está mudando a área da construção civil. Não é mais aquele serviço braçal que a gente pensava antes, né? Que a gente fazia antes. Mudou bastante. Não é muito difícil aprender, né? As novas oportunidades que surgem com a profissionalização representam uma guinada na vida dessas pessoas. Como essa é uma população vulnerável e em situação de risco, né? Porque eles são populações de rua, são pessoas que têm um certo problema com a questão da droga, né? Da bebida. Então, é interessante que eles podem estar sendo qualificados e se inserindo no mercado de trabalho e saindo dessa situação de risco e entrando por uma questão de uma situação de autonomia, né? Tomando as rédeas da sua própria vida. Peterson constrói a guia e um projeto novo de vida. Ele trocou as ruas pela Casa de Passagem e agora espera que se abram novas portas. E a partir de agora, Peterson, é vida nova? O que você pretende fazer? É vida nada, é tudo uma mudança, né? Primeiro eu estou lá na Casa de Passagem fazendo um tratamento, né? Eu quero finalizá-lo
e depois eu finalizando o meu tratamento procurar uma vaga de emprego. A gente conversa mais com o professor que idealizou o curso de construtor. Recebemos aqui em nosso estúdio o professor Jair Manfrinato. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias, professor. Nós que agradecemos a oportunidade de explicar os cursos que nós estamos desenvolvendo na Faculdade de Engenharia. Esse curso, então, que a gente acabou de ver, explica pra gente, professor Jair, como que ele funcionou? Por quanto tempo eles passaram por essa profissionalização? Esse curso de Construtor 1 é um curso com 24 horas de aulas, né? Nós tivemos 16 horas teóricas e 8 horas de aulas práticas e também juntamente com avaliação. Esse curso de Construtor 1 é a base da engenharia civil, né? Para um pedreiro, né? Então, na verdade, podemos pensar que é um servente bem melhorado, né? Um servente é onde ele aprendeu as métricas, aprendeu os materiais de construção, aprendeu também os traços de concreto, porque às vezes o servente de pedreiro hoje faz isso sem ter a mínima noção do que está fazendo, né? É verdade, nós conversamos com alguns alunos e eles falaram, o que eu sabia eu aprendi fazendo, na prática. E lá eles tiveram uma base teórica, né? Então, a base teórica, nós tivemos 16 horas que foram desenvolvidas lá no albergue, juntamente com a SEBS e com o apoio da Fundeb. A Fundeb deu um apoio fundamental, porque ela fez a aquisição dos materiais que nós utilizamos na aula prática, né? E também pagou a refeição do sábado, o pessoal, e o albergue também serviu a refeição para o pessoal, porque foi 8 horas e o pessoal não podia sair, inclusive, do albergue. Eles ficaram lá o dia todo, com início às 8, terminando às 17 horas. E foi muito gratificante, porque nós começamos com 25 alunos e terminamos com 25. Nenhum desistiu pelo caminho. E foi uma experiência piloto, né? Foi a primeira turma que foi formada. O projeto é levar esses cursos de profissionalizantes para bairros aqui da cidade por meio de um caminhão-escola, né? Então, esse curso de pedreiro, né, nós estamos pensando em 4 módulos, né? O primeiro módulo seria o servente pedreiro, o outro módulo é a prática de assentamento de tijolos e também revestimentos. Seria outro curso de mais 24 horas, seria também o curso para hidráulica, e depois tem o outro curso de acabamentos, que é a parte de azulejo e tal. Com isso, a pessoa tem uma certificação do que ele fez, ele aprendeu a parte teórica e também fez a prática. De todas as etapas de uma construção. De todas as etapas de uma construção. Então, isso, a hora que ele for solicitar um emprego numa construtora ou for oferecer emprego, serviços para uma pessoa qualquer, ele tem uma formação, não é hoje a gente contrata o pedreiro em cima de algum trabalho que ele fez, né? Então você pergunta, você conhece indicação, onde se trabalhou, né? Então isso. Só que muitas vezes a gente não entende, né? E acaba confiando. E é ruim também que às vezes a pessoa também tem no curso que nós desenvolvemos tem pessoas lá que já trabalham há 15 anos como pedreiro, né? E tinha coisas que ele não sabia por que ele fazia aquilo, né? E hoje ele tem uma certificação e aprendeu por que ele está fazendo alguma coisa dentro da construção civil, com a teoria e com a prática que nós estamos desenvolvendo. Quer dizer, formaliza, né, aquele conhecimento que ele já tinha. E esse curso, a proposta, na verdade, é levar a escola móvel, né, que é a escola para cursos profissionalizantes. Então, levarmos essa escola para as regiões periféricas, né, onde o pessoal tem mais carência de cursos profissionalizantes. Então, não é só também o curso para pedreiro, tem também a estrutura está pronta para cursos de eletricistas, né? E cursos também para soldadores e também os cursos também de informática, porque dentro da carreta tem uma sala de aula com ar-condicionado, com multimídia, muito bem equipada. Então, eu acho que vai ser um sucesso esse curso de extensão. E a Unesp, ela fez o investimento na carreta, a Faculdade de Engenharia fez o investimento nos equipamentos e agora nós vamos dar continuidade a esses cursos com o apoio da SEBS, né, porque a SEBS ela tem a expertise de levar onde a região que tem mais carência, né, e também a Fundeb, que tem apoiado com
com recurso de materiais e outras necessidades para realizarmos os cursos. Então, os interessados que estão nos assistindo podem aguardar para o ano que vem esses cursos? Para o ano que vem nós já estamos, essa turma do Construtor 1, nós vamos propor o curso de Construtor 2 e posteriormente o curso de Construtor 3. Mas ainda vai ser fechado só para essa primeira turma que se formou? Então, esse curso tem que dar uma sequência. O aluno, para poder fazer o 2, ele tem que ter feito 1, né? E uma outra coisa também interessante é que nós vamos fazer em módulos curtos, né? São 3 semanas só, não mais que isso. Porque o pessoal também trabalha o dia inteiro, se for fazer curso à noite, cansa muito. Não tem uma rotina sobrecarregada. Desanima, né? Então, como você dá a intenção é dar curso de 3 no máximo 4 semanas, depois dar um descanso para ele recuperar o fôlego ali, e também funcionar sempre aos sábados, que assim ele tem mais disponibilidade de tempo e também de preparo físico para poder enfrentar o curso, porque, queira ou não queira, ficar em 8 horas em uma sala de aula, depois que trabalhou a semana inteira como pedreiro, como servente de pedreiro, é muito puxado. Tá certo, professor. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada por trazer mais detalhes sobre esse projeto aqui no Nesp Notícias. Não, nós agradecemos a oportunidade que vocês estão nos dando, inclusive da visibilidade que a Unesp merece com relação a esses cursos de extensão. Tá? Muito obrigado. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. De volta com o Nesp Notícias. A chuvarada em Bauru começou ontem e deve continuar até a próxima quinta-feira. Com isso, a gente espera que melhore a situação dos moradores da região noroeste de Bauru, que continuam sofrendo com a falta de água. Enquanto o novo poço prometido para a região não começa a operar, fica difícil realizar tarefas comuns do dia a dia. Na casa de Arnaldo, amanhã começou com uma boa notícia, que não se vê todo dia. Tem água nas torneiras. É uma chance de colocar a limpeza em dia. A casa, no núcleo Fortunato Rocha Lima, é abastecida pelo Poço Roosevelt e pelo reservatório 9 de Julho, que não dão conta da demanda. Normalmente começa a faltar água por volta das 11 da manhã e o produto só volta às 7 da noite. A única coisa que a gente tem de fazer é esperar chegar, porque não tem jeito, né? A gente reclama, mas não resolve nada não, viu? 6 meses para cá que está essa coisa aí sem água. O aposentado Júlio também passa apertos no Fortunato. Essa ducha quase não é usada, pois precisa de um bom volume de água para funcionar completamente. E para a surpresa dele, uma das contas emitidas pelo DAI está cobrando mais de R$200. Eles alegam que a gente não veio medir 2 ou 3 meses, que não vem medir porque a gente não está em casa, mas a gente não sai de casa. Quando eu saio, a minha esposa fica. Quando a minha esposa sai, eu fico em casa. O senhor procurou o DAI? O que eles responderam? Daí eu reclamei lá, eles disseram assim, então eu vou ver aqui o que eu posso fazer. Aí cobrou R$14,70, de 203. Então, indo lá, a negociação resolveu? Resolveu, porque se a gente não corre atrás, a gente tem que pagar, né? E a gente não pode, eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou pagar 200 e poucos reais de água? Em setembro, o DAI começou a perfurar o novo Poço Roosevelt 3, que terá capacidade de 200 mil litros de água por hora e vai reforçar o abastecimento em bairros como o núcleo Fortunato Rocha Lima. Além disso, a autarquia comprou mais 2 caminhões-pipa para reforçar o abastecimento, a entrega de água em residências e também comércios com problemas no abastecimento. Ainda assim, o DAI pede que a população use a água racionalmente e que evite o desperdício. Em época de calor, de seca, de estiagem, aumenta o consumo. As pessoas se utilizam mais do recurso da água e, consequentemente, o nível dos reservatórios baixam, tá? Essa é uma época que o DAI tem por experiência de longa data, de longos anos, em que o nível dos reservatórios ele fica mais baixo e aí a gente tem que dar uma controlada na produção. Nesse ponto, a gente fica na dependência dos moradores de evitar
lavarem carros com mangueiras, evitar lavar tanto o quintal assim, porque afinal de contas existem outras prioridades e nem sempre a gente vai conseguir em épocas quentes com picos de 32, 34 graus de temperatura, férias chegando, as crianças vão ficar mais em casa, criança gosta de brincar com mangueira no quintal. Nesse ponto a gente depende da população nos ajudar para que a gente possa garantir o abastecimento para todos. Em relação à conta de água do Júlio Evaristo, que veio com valor elevado, o DAE não se pronunciou até o fechamento desta edição. Já sobre o poço Roosevelt 3, o DAE afirma que ele entra em operação ainda neste mês de dezembro. A cidade amanheceu em festa hoje. O Bauru Basquete conquistou o título estadual. Na noite de ontem, a equipe venceu o terceiro jogo da série Melhor de 5 contra o Paulistano, por 79-68. E se sagrou campeã paulista. Nem parecia que o jogo era em São Paulo. Cerca de 500 torcedores bauruenses tomaram conta das arquibancadas do ginásio Antônio Prado Júnior e levaram a atmosfera da panela de pressão para a capital. Com tamanho incentivo, os jogadores se sentiram em casa. A partida começou equilibrada, com alguns erros dos dois times. Mas a partir do segundo quarto, Bauru assumiu o controle do duelo. No último quarto, o paulistano já não esboçava reação e os bauruenses, nos contra-ataques, garantiram a vitória. Pessoal, só uma correção, a vitória foi por 79-68. E a comemoração da festa continua. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, uma carreata partindo da Avenida Getúlio Vargas, em frente à sede da Polícia Federal, vai percorrer as principais ruas da cidade. Este foi o segundo título paulista conquistado pelo basquete de Bauru. São essas as notícias de hoje. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.